qual acabou frustrando um pouco ali os planos, inclusive, do presidente Lula, de já fechar esse acordo comercial que ele tanto buscava, né, entre a União Europeia e o Mercosul, primeiramente, agora nestes 6 primeiros meses do governo dele. Portanto, a chefe da diplomacia europeia acabou dando alguns sinais de que o bloco ainda quer se aproximar do Brasil, mas ainda assim colocou ali, né, algumas questões, alguns entraves ali que não agradaram muito o presidente. Na visão dela, o bloco quer essa aproximação com o Brasil para conter o avanço da Rússia e da China lá na América, aqui na América do Sul principalmente, mas ela acabou mencionando alguns obstáculos para este acordo ambicioso, vamos dizer assim. Apesar de não mencionar diretamente quais seriam, então, estes obstáculos, Ursula von der Leyen deixou ali, né, exatamente algumas questões que acabaram deixando ali uma preocupação ao presidente. O tratado vem sendo costurado já desde 1999, chegou a ser aprovado, inclusive, no início de 2019 pelo ex-presidente, então, Jair Bolsonaro, porém, não foi confirmado lá no Parlamento Europeu por conta de vários entraves ambientais que acabaram sendo vistos ali por muitos analistas como um pretexto, na verdade, para o protecionismo de mercado por parte dos europeus. A invasão russa na Ucrânia fez ali muitos europeus e americanos, inclusive, né, ficarem de um lado, enquanto russos e chineses de outro. E o bloco agora estuda as estratégias para conter o avanço tanto da China quanto da Rússia em países em desenvolvimento, principalmente Brasil, Chile, Nigéria e Cazaquistão. Vale lembrar, né, que a União Europeia ficou ali muito com um pé atrás, justamente pelo posicionamento do Brasil em relação às falas de Lula sobre a guerra, quando Lula esteve na China. E isso acabou pesando também bastante para que estas pressões, principalmente em relação a estas questões de sanções ali colocadas da União Europeia, conseguisse, né, viesse aí agora através de Ursula von der Leyen, mantendo ali um pouco mais de firmeza em relação a esse posicionamento, né, Brasil aí com este posicionamento, viu, Felipe? A Europa em si, na época, não gostou das falas de Lula, que acabou criticando a Ucrânia. Pois é, Paula, o presidente Lula fez críticas, né, à Ucrânia, depois tentou manter um ar de neutralidade, principalmente por desagradar diplomatas europeus e diplomatas norte-americanos também, justamente com essa possibilidade de ter uma aproximação um pouco maior com a Rússia. Justamente a gente lembra a visita do Sergei Lavrov aqui no Brasil, né, o ministro das Relações Internacionais da Rússia, falando, inclusive, em russo, que o Brasil era um aliado. Isso trouxe também bastante ruído na relação diplomática entre Brasil, Europa e Estados Unidos. E aí, agora, o presidente Lula tentando contemporizar toda essa situação, envolvendo, né, essa aproximação com a Rússia. Claro que o Brasil tem relações comerciais com diversos países, isso não quer dizer também que tenha proximidade ou que apoie a invasão da Rússia contra a Ucrânia. Falando no presidente Lula, e nessa visita da Ursula von der Leyen, que esteve aqui no Brasil e conversou com o presidente Lula ontem, Lula criticou a previsão de sanções ao Brasil, colocados inclusive pela União Europeia. Segundo ele, a relação entre parceiros estratégicos deve ter como premissa a confiança. A declaração foi feita durante o pronunciamento ao lado da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen. Lula disse que expôs as preocupações do Brasil como um instrumento apresentado pela União Europeia em março desse ano, onde amplia as obrigações do Brasil e torna também objeto de sanções caso de descumprimento. E destacou que deve existir como premissa confiança mútua e não desconfiança e sanções. E essas questões todas, né, Felipe? Essas exigências ambientais dos europeus, principalmente, né, para tentar colocar em prática este acordo aí com o Mercosul, isso já era, né, lá atrás uma grande discussão, inclusive na época do próprio ex-presidente, né, Jair Bolsonaro, havia uma grande pressão. Bolsonaro foi ali exatamente que a pauta parou, na verdade, o andamento parou, porque Bolsonaro não queria, né, exatamente, fez duras críticas, devolvendo duras críticas ao bloco,
bloco ali europeu em relação às questões ambientais, e agora todas essas exigências, colocando o governo aqui, né, vamos dizer assim, em xeque em algumas situações, isso porque tem sim, né, pesos que dificultam ações do Brasil. Por um lado, dificultam as ações do Brasil no desenvolvimento de áreas florestais, né, da área ali, por exemplo, da floresta amazônica. O país ficaria, de certa forma, fica impossibilitado de recursos minerais, especificamente agrícolas, que acabam colocando ali o país numa posição mais competitiva no comércio global. Por outro lado, né, a União aí, este acordo com eles poderiam facilitar principalmente a reindustrialização do Brasil e diminuir justamente a dependência do país da China, que tem hoje, né, com a China, do comércio internacional. Precisa só entender exatamente até onde o Brasil hoje quer ter essa independência da China. Esse é um ponto a ser levado em consideração, até porque nas últimas viagens Lula se posicionou muito a favor da China, inclusive falou de fazer transações comerciais em yuans, né? Falando ali justamente em diminuir o poder. Em vários momentos ele questionou o poder da moeda norte-americana, dessa hegemonia do dólar, né? E isso a gente vê que, por um outro lado, desagrada ali justamente o bloco, né, que não quer essa força maior da China. Então vale agora entender como o presidente Lula vai conseguir conduzir principalmente essa política externa, né, do qual ele tem ali já sinalizado uma aproximação com a China, falando justamente em fortalecer o yuan. Tem toda a questão, né, do BRICS, do bloco como um todo, e de um outro lado, né, uma pressão agora por parte também aí da União Europeia para se fortalecer o Mercosul, mas nessas condições que a gente sabe que vem ali, né, através dessas sanções colocadas pelo bloco. Pois é, Paula, tem muitas questões ainda que precisam ser definidas e, claro, a diplomacia tem que sobressair, né? O presidente Lula tem que articular também com a União Europeia e fazer com que o Brasil cumpra os acordos, né? Claro que a União Europeia está muito pé atrás com esse acordo com o Mercosul, e não pelo fato do Brasil estar encabeçando ou o fato do Brasil estar liderando e protagonizando esse acordo, é que também o Mercosul tem muitas questões não resolvidas entre o próprio bloco, né? A gente vê que o Brasil é essa locomotiva, né, que puxa o Mercosul, e vários países acabam tendo dificuldades, né, de colocar em implementação esse acordo. E claro que isso acaba dificultando também essa situação, principalmente porque o próprio Mercosul em si também não está muito coeso.